Oi, gente, eu sou a Bia e hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico na psicanálise. A gente precisa primeiro entender como é que se dá a relação do indivíduo com o complexo de Édipo, né? E com a forma de castração, que vai ser inserida ou não nesse indivíduo. Vou deixar isso mais simples, né? A forma como o indivíduo ele vai aprender desde a infância dele a lidar com a frustração, ou não vai aprender. A estrutura que vai se formar desse indivíduo, nós temos 3 tipos de negação do Édipo. São recalque, né, o desmentido e o foracluído. Que significa o quê? No recalque é do neurótico, que, assim, funcionou a castração, teve ali alguém para castrar, alguém para dar um não para esse indivíduo quando ele era pequeno e estava passando ali pelo complexo de Édipo. A castração, ela funcionou. No desmentido, que é no caso do perverso, que é a nossa segunda estrutura, a castração, ela tentou existir, ela até estava ali, mas ele fingiu que não viu. Então, assim, ele entende que existe certo e errado, mas ele ignora e cria as leis à maneira dele. E o terceiro, que é o do psicótico, que é o foracluído, que ela não existiu, a castração, ela não se fez. Não teve inserção ali de castração. Então, ele não sabe lidar com frustração, ele vive um real muito diferente do que essas outras 2 estruturas vão viver. Um ponto muito importante pra gente saber é que tudo vai ter a ver com a inserção da linguagem na vida de um sujeito, né? Assim, como é que ele vai lidar, como é que ele vai ser inserido nessa linguagem, se ele vai ter um campo simbólico ou não. No caso do neurótico, que ele vai passar pela castração, vai dar certo, o Édipo, enfim, ele vai ter ali o campo simbólico. Ou seja, ele tem a capacidade de pensar, ele tem a capacidade de produzir, de simbolizar o que acontece na vida dele. No recalque do neurótico, quando algo acontece que é muito difícil de lidar, ele vai recalcar. Ou seja, ele tem um inconsciente para preservar ali. Preservar ele de coisas que ele não quer entrar em contato ou que ele ainda não está preparado para entrar em contato. Então, ele nega no simbólico. A gente tem esse mecanismo de negar alguma coisa, de não querer entrar em contato, de criar uma história da forma como a gente quer contar. Como é possível. Por exemplo, eu posso entender uma traição, vamos dizer assim. Vamos supor que eu sou casada e aí meu marido me trai. Eu posso entender essa traição como criando uma historinha de ele me traiu porque ele é uma pessoa sem caráter, e aí a outra pessoa que traiu junto também não presta, e por isso, não sei o que, ele vai se arrepender. E aí eu crio toda uma historinha que vai estruturar. E aí esse trauma que eu vou ter, ele vai estar melhor, mais estruturado, e eu vou poder simbolizar. Quando a gente vai para, por exemplo, o perverso ele também consegue simbolizar. Apesar de que, né, as formas de sentir vão ser diferentes também para ele, mas isso é um outro assunto. Mas ele consegue simbolizar, ele consegue deixar lá no simbólico, ele consegue entender, como eu falei, ele entende o que é certo e errado. Só que ele escolhe a via que para ele é mais a que ele quer. E já no psicótico, não é possível simbolizar, tudo é no real. No caso do perverso, não volta como recalque, certo? O que tá lá no simbólico não vai voltar como recalque, volta como fetichismo. Que aí entram questões como masoquista, sadomasoquista. Já na psicose, volta em forma de delírio, alucinação, tá? E aí, assim, a psicose, ela não vai ter simbólico. Como eu falei, foracluído, não teve ali a inserção da castração no complexo de Édipo. Infelizmente, não se sucedeu. Então, tudo pro psicótico é muito real, ele não consegue lidar com a frustração. É tanto que na clínica, que é importante você saber, qual a estrutura do seu paciente, porque você não confronta um psicótico, por exemplo. Confrontar ali um delírio, uma alucinação dele, você vai talvez tentar positivar na clínica, se você atender esse público, para poder que ele viva de uma forma menos danosa com esses sintomas. Mas você não vai confrontar um psicótico e dizer pra ele que a alucinação dele não existe, que ele tá alucinando. Assim, inclusive isso é perigoso, né? Resumindo, nós temos 3 estruturas: neurose, psicose e perversão. Na neurose e na perversão, nós temos o simbólico. Cada uma vai ter uma forma de retornar. Na neurose, nós temos o recalque
E na perversão, nós temos o fetichismo, né? Vem em forma de um fetiche. Já na psicose, nós não temos simbólico, né? Vai tudo pro real. E volta em forma de alucinação, em forma de delírio. Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre cada coisinha dessa. Talvez assim, entrando um pouco mais sobre histeria. E aí falando um pouco mais da neurose, explicando esses sintomas e como é que funciona realmente o recalque, né? Como é que ele age e como é que ele volta no formato de um sintoma. Mas é importante você entender a estrutura do sujeito analisado, porque você vai precisar saber como é que você vai manejar aquela psicoterapia com ele. Dificilmente vem um perverso para a sala de psicoterapia. E às vezes quando vem, né, é muito no sentido de porque alguém pediu para ele fazer, ou então porque ele tem que fazer a terapia, porque senão o casamento dele acaba, ou então porque na verdade ele não reconhece que ele tem um problema. As formas de intervir com o psicótico vão ser completamente diferentes, ou pelo menos devem ser diferentes, da forma como você vai intervir com o neurótico. E é interessante porque na frustração, e é interessante porque essa forma de castração, ela, na análise, ela é até interessante para ser usada como modos de frustrar quando a gente quer fazer, por exemplo, o sujeito lidar com limites, respeitar, ter comprometimento com a análise dele, né? E depois eu vou trazendo mais e vou abordando mais e abrindo mais desses assuntos com vocês. Dentro de cada uma dessas estruturas, nós teremos também, digamos que, subgrupos, tá? Na neurose, por exemplo, a gente vai ter histeria, obsessão e fobia, que são, digamos que, 3 vias, e cada pessoa ela vai pender mais para alguma delas, né? Ela vai se desenvolver mais para alguma delas. Geralmente, assim, inclusive a gente consegue ver mais separado por... muitos homens são obsessivos, muitas mulheres acabam sendo mais histéricas, mas isso não é um fator determinante. Na verdade, cada pessoa vai ter traços de uns e dos outros, e você vai precisar ir percebendo isso na clínica, na forma como as ideias aparecem, os pensamentos, né? A questão com a culpa, como esse sujeito lida com a culpa vai dizer muito. Quando o sujeito ele é obsessivo, por exemplo, você vai ver ali um sujeito que tá sempre muito perfeccionista, que tem medo de errar, que sente culpa, né? Na histeria já vai ter mais uma pessoa que não vai lidar muito bem com os erros dela, que às vezes não vai se responsabilizar muito, vai ter a culpa também, mas aí vem logo o recalque para ela não lidar com a realidade da forma nua e crua. Então, assim, você vai percebendo pela fala dos seus pacientes, né? Mais ou menos ali qual é a estrutura de cada um. Sabendo que cada um vai ter também traços uns dos outros, né? Já na perversão, a gente encontra aí sadismo, masoquismo e fetichismo, né? No fetiche, gente, é uma coisa muito assim de... Não precisa ser necessariamente aquela pessoa que tem um fetiche em pés, por exemplo, vamos supor, ou algo que é mais conhecido. Às vezes pode ser, como Freud ele relata, né? Um brilho na ponta do nariz que faz, ou então a forma de andar de alguém, e várias outras coisas que podem rondar aí o fetichismo. Já a psicose, ela vem aí com os subgrupos, como eu quis chamar, né? Que são a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia, que aí dentro podem vir a ter delírios, alucinações, a depender do tamanho do sofrimento do sujeito, e que vai ser muito complicado lidar com essa realidade. Aí ele sim, ele vai para a realidade nua e crua, né? Ele não tem ali, infelizmente, ele não tem nada para amparar, para dar suporte. Ele realmente sofre, digamos assim, o pior que dá para ter da dor, né? O psicótico. O psicótico, ele vai muito pro literal também. Às vezes você pode dizer assim, o que é que te trouxe aqui hoje para a sala de terapia? Ele te dizer que foi o ônibus, o carro. Ele é literal. Então, muitas vezes você vai perceber isso nas falas dele. Às vezes ele também não vai saber diferenciar o que é pensamento e o que é fala. Ele, às vezes, vai confundir. Ele não tem ali, o inconsciente dele tá a céu aberto. Então, ele não vai saber, às vezes, diferenciar o que é que ele disse, o que é que ele pensou, e aí ele se sente culpado, até uma coisa muito obsessiva também, do que é que ele pensou e ele acha que ele disse, ou então mesmo sem dizer ele já vai se sentir culpado, e tem toda uma relação aí que depois a gente pode entrar mais a fundo em outro vídeo. Mas basicamente são essas as formas de negação e nosso diagnóstico na psicanálise.